A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, vamos falar mais uma lição desse trimestre de 2021 da nossa EBD, lição 3, dons de revelação. Oremos em nome do Senhor Jesus. Amado soberano Deus, graças te dou por mais uma vez estar fazendo esse vídeo. Toma primazia desse trabalho nessa manhã. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. E as pessoas que irão me ouvir nessa manhã, glória a Deus, sendo que, Pai, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. A palavra é do Senhor Jesus. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pedindo licença para adentrar no seu lar, para falar mais uma vez, mais uma lição nesse programa Desperta Cristãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lição 3, dons de revelação. O objetivo geral é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons da revelação. O texto áureo. Você que tem a lição, nos acompanhe. Você que está em casa, ou está no ônibus, ou está no metrô, está ouvindo a nossa escola bíblica dominical, a nossa EBD. Texto áureo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação. Glória a Deus. Repetindo o texto áureo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 26. A verdade prática diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. A nossa leitura em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 8 e o versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 8 ao 10, que diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outra a operação de milagres, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Atos capítulo 6, o versículo 8 ao 10, ainda a nossa leitura em classe, 6, 8 ao 10. A prisão de Estevão. E esteve cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram alguns que eram da sinagoga, chamada de libertinos, dos sirineus, e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Glória a Deus. Ainda na nossa leitura em classe, Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Diz a palavra do Senhor: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus, da eternidade à eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Glória a Deus. Está aí a nossa lição em classe. A nossa introdução diz: você que tem a lição da nossa EBD e você que chegou agora, ligou no canal no YouTube, no meu programa Desperta Cristãos. Introdução diz: o teólogo pentecostal Stanley Orton
afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, 8 a 10, que eu já li, em 3 categorias, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, o de revelação. Estes são conhecidos aos servos de Deus para o aconselhamento da igreja do Senhor. Primeira categoria, o dom de revelação. Segunda categoria, o dom de poder. E a terceira categoria, revelação. A primeira, poder e expressão. A terceira, revelação, poder e expressão. 3 categorias. Deus, dons de revelação, é a palavra da sabedoria. Dons de revelação, que é o dom da palavra da sabedoria, o dom do conhecimento, a palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Dons de poder, a segunda categoria, o dom da fé, dom de curar e dom de operações de milagres. E os dons de elocução. Essa é a classificação geral dos dons. O de revelação, dons de poder e o dom de expressão, que é a mesma coisa de elocução. A terceira categoria, dons de elocução, que é o dom de profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. Pois bem, a primeira parte da lição diz, palavra da sabedoria. O que é palavra da sabedoria? É o conceito, o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Significa discernimento inspirado às coisas sobrenaturais e humanas. A palavra de sabedoria, ela pode ser dada ao homem através do Espírito Santo do Senhor. É uma coisa sobrenatural. Ela pode ser, no momento verbal, Deus pode falar com o homem falar verbalmente para uma pessoa ou um grupo coletivo de irmãos que está na igreja. Ou na escrita, Deus pode inspirar, dar uma palavra sobrenatural à pessoa e a pessoa escrever. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como os 40 homens de Deus, inspirados por Deus, escreveram a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, com 66 livros, 31.173 versículos e 1.189 capítulos. Glória a Deus. Aleluia. Segundo, esse foi o primeiro tópico, o conceito da palavra da sabedoria. O segundo tópico da primeira parte, a Bíblia é a palavra da sabedoria. No Antigo Testamento, os dons conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ao tomar decisões. O dom da sabedoria só conferia aos homens que ora Deus escolhia para executar determinadas decisões. Não era para todo mundo. Deus já sabia o que aquele homem ia tomar determinadas decisões através do dom da sabedoria. Exemplo, a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José. Exemplo também, a habilidade do rei Salomão em resolver coisas complexas. Olha a habilidade que Salomão tinha. Olha a revelação da interpretação de José a Faraó. Glória a Deus. É um dom da palavra da sabedoria que só encontra na palavra de Deus. Glória a Jesus. No Novo Testamento temos um exemplo também, como eu já li, o Martim Cristão Estevão, Atos 6, 9 a 10, que eu já li. Glória a Deus. Veja aí, a palavra da sabedoria encontra somente na palavra de Deus. E o terceiro tópico da nossa lição, uma liderança sábia. A palavra de saber é de grande valor. A tarefa do aconselhamento pessoal em situações demanda uma orientação no exercício do ministério pastoral. A sabedoria, em 1 Coríntios 12, 8, não é humana, adquirida mediante livros das universidades, e sim uma capacidade sobrenatural. Essa sabedoria sobrenatural jamais você vai encontrar em universidade. Jamais você vai encontrar em congresso nacional. Jamais você vai encontrar em palácio da Alvorada. Jamais você vai encontrar com
esse ou aquele ministro lá no Congresso. Eles não têm essa palavra de sabedoria, porque eles regem as leis, mas sabedoria sobrenatural eles não têm. Eles têm uma sabedoria natural, mas essa sabedoria sobrenatural, não é para esses que estão lá, porque cabe somente aos servos de Deus e não a homens carnais que não querem nada com a palavra de Deus. Deus quer usar os seus, mas Deus só pode dar sabedoria sobrenatural se o crente quiser. Se o crente não quiser, Deus não pode fazer nada também. Glória a Deus. A segunda parte da nossa lição diz a palavra da ciência. Primeiro item, o que é a palavra da ciência? Estes dons muito se relacionam ao ensino das verdades da palavra de Deus. É a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente. Glória a Deus. Para conhecer fatos e circunstâncias ocultos. Essa palavra da ciência, não estou me referindo à ciência secundária. Essa palavra da ciência só é dada ao crente. A pessoa fiel a Deus, que jejuma, que busca, que ora a Deus, e não é de qualquer maneira. Deus só dá a palavra da ciência, essa coisa sobrenatural, a palavra da ciência. Deus revela coisas ocultas, que o homem carnal ele não entende, porque o homem natural não entende as coisas de Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra da ciência. Glória a Deus. Deus revela ao seu servo, isso não é para todo mundo não, mas é o seu servo que é temente a ele. Deus revela coisas ocultas para que ele alerte ou fale, exorte alguém na igreja. Glória a Deus. Não é para todo mundo não. É para o crente realmente que serve a Deus em espírito e em verdade. Eu estou falando alguma coisa demais? Glória a Deus. O segundo tópico da nossa segunda parte diz: qual a função do dom da ciência? Não visa saber os propósitos triviais. Já vou falar a vocês e vou dar exemplo. O que é propósito triviais? São coisas que não nos interessam. Glória a Deus. É uma coisa peculiar. Peculiar, eu sei na escola bíblica dominical, onde eu congrego, que é uma coisa particular. Isso pertence só, é uma peculiaridade de Deus, que Deus jamais vai revelar a alguém coisas triviais. Coisas triviais é coisa que a gente quer saber, mas não está na Bíblia. Leia lá em Deuteronômio capítulo 29. Já tem a resposta, glória a Deus. Exemplo, alguém querer descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo. Mas como que era aquele significado? O que significava aquilo? Como que eram os tecidos do tabernáculo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro exemplo, alguém saber a identidade da mulher de Caim, que a Bíblia não fala. Isso, irmãos e irmãs, cabe somente a Deus. Ciência nenhuma humana jamais vai descobrir como que eram aqueles tecidos do tabernáculo de Deus. E Deus sabe, mas Deus não vai revelar, porque isso não compete a mim, não compete ao homem, compete a Deus. Deuteronômio capítulo 29. Lê lá para ver o que é que diz. Glória a Deus. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Esse dom é dado como finalidade preservar a vida da igreja, livrando de qualquer engano do maligno. A exemplo, a palavra da ciência, como já falei. Leiam lá 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12, Daniel, capítulo 2, versículo 2 ao 3, no Velho Testamento, e no Novo Testamento, Atos, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Terceira parte da nossa lição: discernimento dos espíritos. Vamos discernir os espíritos. Por exemplo, aqui, primeiro tópico: o dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discutir a origem e a natureza da manifestação espirituais. Me desculpe. É assim, o dom de discernimento aos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus aos crentes para não discutir, e sim
discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Glória a Deus. É a gente saber, vamos dizer assim, numa linguagem mais técnica, discernir. A gente tem que saber distinguir se aqueles espíritos é de Deus ou não. É o que nós vamos ver mais adiante. O segundo tópico diz as fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações, se é de Deus, se é do homem ou do diabo. Exemplo, uma profecia pode ser fruto de ordem divina, ou da mente humana, ou de origem maligna. É você saber distinguir, discernir se é de Deus, se é humana ou se é maligna. Glória a Deus. É você saber discernir se aquela pregação está vindo de Deus, se aquele ensinamento está vindo do homem, humano ou maligna. Certo que Deus naturalmente vai usar o homem. Deus não vai chegar aqui todo dia e dizer, cheguei, eu vou pregar hoje. Não é. Deus usa o homem para pregar a sua palavra. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada como ela é, conforme a Bíblia diz. Não os homens humanos pregar coisas que não contradiz a palavra de Deus. Ele contradizer. Se ele está contradizendo, então ele está sendo contra a palavra do Senhor. É você primeiro. Vou dar 3 dicas para você saber se é de Deus ou não. Glória a Deus. Primeiro, você ouve a palavra de Deus. Ouve. Depois, segundo, você analisa. Você ouve primeiro o que esse pregador está falando. Aí você analisa. E depois você tira a sua conclusão. Se é de Deus, se é humano ou do diabo. Porque quando é de Deus, mesmo sendo humano, Deus usa o seu servo para falar com a igreja aceita, porque a Bíblia diz, provai e vede se o Espírito é de Deus, nesse sentido, se é de Deus, se é coisa humana, como está falando dele mesmo, ou se é maligna, ou do diabo. Pois bem, o terceiro tópico da terceira parte, discernimento e manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Eu já falei, 1 João capítulo 4, versículo 1. Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Os falsos são conhecidos pelos frutos que produzem. Mateus capítulo 15, e o versículo, leu em casa aí, para a gente ganhar tempo. Mateus capítulo 7, o versículo 15 ao 20. Glória a Deus. Bom, a gente tem que saber se as manifestações espirituais, a Bíblia diz que a gente tem que ver se o Espírito é de Deus ou não, como já falei um momento antes, sobre os falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores. Só vou na sua igreja se você me der X. Esse é um falso profeta, falso pregador. Falo sem medo de errar. Só vou pregar na sua igreja quando o dinheiro entrar na minha conta. Falsos, não é só pregador não. Cantores também, evangélicos. Vou por X. O camarada recebeu de graça. Deveria agradecer a Deus esse dom que ele tem, esse talento, esse dom que ele tem para cantar. E agora está cobrando, glória a Deus. Eu não digo que a igreja vai ajudar essa pessoa. Eu não digo aqueles pastores que dependem do salário da igreja. Aqueles pastores que estão ali orando, buscando a Deus. Ele merece, porque a Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário. Não se refere só a nós, trabalhadores secundários, também aos pastores. Eles são dignos sim. Mas aqueles que pregam por dinheiro, só vou na sua igreja se me pagar X, esses nem vão receber o galardão lá no céu. Mas, irmão, você está julgando? Não estou julgando, não. Sabe por quê? Porque eles já receberam o galardão deles aqui. Já receberam o dinheiro, irmãos. Irmãos, abra sua mente. Irmão, deixa de ser menino, espiritualmente falando.
Eles não vão receber galardão, porque já receberam aqui o galardão deles, já receberam dinheiro. Como é que um homem desse quer ser salvo cobrando um absurdo? Só vou se você me dar X. Falsos profetas, falsos pastores, falam sem medo de errar. E não tenho medo de morrer, não. Porque eu já curti muito. Não tenho medo de vírus, não tenho medo da morte, não tenho medo de doença, não tenho medo de ameaça, não tenho medo de nada. Glória a Deus, porque eu sei maior é o que está comigo do que aqueles que estão com eles, do que o inimigo que está com eles. Glória a Deus, glória a Deus. Maior é Deus na minha vida. Glória a Deus. Os anjos do Senhor estão ao meu redor, estão ao seu redor. Não tenho medo de falar desses falsos pastores, cantores. Glória a Deus. Não tem só falsos políticos, falsos ministros. Tem falsos crentes. Glória a Deus. Aleluia. Mas que Deus vos abençoe e tenha misericórdia dessas pessoas e que eles possam se arrepender enquanto é tempo. Essa foi forte, viu? Glória a Deus. Se eu estou falando, não é eu que garanto não, é Jesus quem garante, viu? Não era para falar a lição dos falsos profetas? Estou falando. Eu estou citando o nome, a carapuça vai pegar em cada um deles. Glória a Deus. E você conhece alguém assim? Louvado seja o nome de Jesus, porque eu conheço muitos. Glória a Deus. Só que eu não vou. Eu não pago para ver esses pregadores. Eu não pago para ver esses cantores. Tanto pregador bom que tem na nossa igreja, eu estou a ler na minha congregação, humildemente aprendendo a palavra de Deus. Quantos pastores bons das igrejas, do nosso ministério, de outros ministérios, convidar alguém de fora para pregar. Glória a Deus. Quantos cantores tem na nossa igreja, mesmo sem ser cantores profissionais, e cantam bem, louva o nome de Jesus? Glória a Deus. Vocês acham que eu vou pagar alguém para ouvir algum cantor cantar para mim, em algum congresso, alguma coisa? Eu não pago, que eu canto de graça na igreja. Glória a Deus. Eu prego de graça na igreja porque eu vou